Olá, pessoal. Hoje a gente tem mais um episódio do Agora Pode e eu recebo aqui um nome que transita entre a academia, a televisão, a política e ele se chama Professor Haroldo Arruda Júnior. Ele é doutor em filosofia, professor universitário na área de comunicação, pesquisador em comunicação política, estratégia e semiótica. Além da atuação acadêmica, ele também é apresentador do programa Cidade Alerta e analista político da TV Vila Real. E agora surge como pré-candidato a deputado federal. Professor, obrigado pela sua presença Obrigado a aqui. você, Aline, tá, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês aqui neste site, nesse podcast, né, e poder compartilhar com você algumas áreas importantes que eu tenho certeza que quem nos está nos assistindo vai gostar. Com certeza. Comunicação é sempre bom, política é sempre bom, o papo Sempre bom. rende, né? É, Com rende, é certeza. democrático, né? É, Exatamente. Professor, a gente vive uma era de excesso de informação, certo? A gente sim. está ali É. no celular o tempo todo. E então, assim, como é que faz para trabalhar a comunicação hoje para chamar a atenção com a chegada? O que, que mudou no mercado publicitário com a chegada das redes sociais? Mudou muito. Nos últimos 10, 15, 20 anos, né, o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação foi algo, assim, impressionante e completamente irreversível, né. Mas o princípio da comunicação que eu ensino e sempre ensinei há 20, 30 anos atrás, Aline, é o mesmo, né. O compromisso de quem emite a comunicação só existem 3 caminhos. Ou ele tem o caminho de te informar, ou tem o caminho de te persuadir, ou tem o caminho de te manipular. Esse é um compromisso de quem constrói a comunicação como um todo, né. Então esse princípio basilar nunca mudou. O que mudou, sobretudo, foi a tecnologia que mudou. Com o avanço das redes sociais, hoje você tem uma agilidade maior. O processo criativo ganhou inteligência artificial que facilita o processo como um todo, né. Então as pessoas precisam se reinventar para poder lidar com produtos, com serviços. Eu falo muito isso em sala de aula, né. Então, hoje o profissional de comunicação, o profissional de publicidade, ele tem que estar muito alinhado com as demandas. Se lá atrás nós tínhamos os imigrantes digitais, aqueles que, quando a tecnologia chegou, né, eu já estava aqui, né, certo? Mas essa é uma categoria de público-alvo. E tem uma outra categoria muito importante, que são os nativos digitais, que nasceram com a tecnologia, que consomem mídia diferente. Então, neste exato momento, o perfil de quem está nos assistindo é um perfil jovem. Está no site, acompanhando o podcast, já não está na televisão. Entendendo? Então essas movimentações, se eu quero vender, por exemplo, um produto, né, para classe média baixa, né, classe BC, eu posso muito bem ter a televisão, os meios de comunicação de massa como um meio capaz de levar o meu produto, o meu serviço até esse público-alvo, né. Mas a mesma condição para um site, para um podcast já é completamente diferente. Se você tem um público-alvo mais jovem, por exemplo, a TV não serve. Você está entendendo? Então a gente tem que ter esse compromisso enquanto publicitário de entender para onde vai a comunicação e quem é que está recebendo. Quem é o público-alvo, né, É. basicamente. Mas com esse excesso de informação, como que uma marca ou até mesmo um político, né, ele consegue ser notado sem cair ali naquela questão do sensacionalismo ou de apelação? Como chamar essa atenção? Porque hoje a gente tem estudos aí que mostram que é 7 segundos, né, 6 segundos para atrair a atenção da pessoa. Então como que você prende? Qual que seria a estratégia nesse sentido? É, para responder sua pergunta, eu vou criar um outro contexto, que é como é que você, eh, o que que leva você, Aline, a acreditar que uma notícia é falsa ou verdadeira? Hoje em dia tem agências de checagem, né, ou então, sei lá, hoje em dia eu tenho dúvida, viu. É, Essa questão da IA mesmo, eu é. sempre olho e falo: "Meu Deus, será que esse vídeo é real ou não é?". Eu agora já não sei mais o que é real e o que não é. Vou fazer uma segunda pergunta, né. Sócrates foi um grande filósofo, ele trabalhava exatamente assim, fazendo perguntas para aprofundar o questionamento e levar a sua resposta, né. Aí ele pergunta assim, "Você acha que realmente tudo que você vê é verdadeiro? Ou Não, você sempre questiona aquilo que está ali?" bom, eu questiono, mas eu acredito que muita gente às vezes toma aquilo como Quem é que verdadeiro. tem propriedade para dizer algo para você que você realmente acredite? Fala assim: "Olha, isso aqui, vindo desta pessoa, não tem jeito, eu acredito." São nomes que construíram credibilidade, né, reputação. Exatamente, né. A autoridade, ela é construída, não nasce da noite para o dia, né. É preciso que você admire alguém para respeitar alguém, para comprar aquela ideia e comprar aquele serviço.
Tá entendendo? Então, assim, é todo um processo de autoridade que nas redes sociais não é diferente. Você pode colocar 1 milhão de informações, mas se aquela informação não tiver, de certa forma, uma construção com autoridade daquilo que está sendo construído, né, com uma certa consistência prática daquele que está emitindo aquela comunicação, não vai ter credibilidade nunca. Então, o que é que muda? Como construir uma marca? Exatamente nisso, na experiência de quem compra, na experiência de quem, de certa forma, está consumindo um produto ou um serviço. Porque todo produto que é consumido ou serviço que é prestado ou é comprado, naturalmente existe um valor percebido. Esse conceito de valor percebido é um conceito criado por Philip Kotler, né, que é fundamental. Quando ele percebe o valor é compatível com o que ele paga, pronto, né, ele não está satisfeito, ele está maravilhado com aquilo. E quando você leva alguém a uma sensação de acima de satisfação, você ganha o cliente. É mais ou menos isso que prega hoje a comunicação Você estava publicitária. até falando, inclusive, sobre o que é real, o que é fake, né, como a gente saber aquilo ali ou como construir essa reputação. A gente vive numa era aí em que a imagem, um recorte, eles viraram, fa assim, fundamental, principalmente para político, né, que você pega aquele corte ali, faz debate, Hum, faz aquele corte, é. mas tudo, a gente vê o BBB hoje, são cortes, né, as pessoas hoje já raramente assistem uma edição inteira de BBB. A gente vive de cortes da internet e às vezes você perde nesse corte um contexto. Até porque o corte, cada, equipe, vamos dizer assim, vai usar aquilo que lhe interessa, né, só aquele trecho que lhe interessa. Isso é um problema para a democracia ou é um processo, assim, de evolução da comunicação? Como que o senhor Isso é um analisa, assim? problemaço. Para quem leu o Bauman, sabe exatamente o que eu estou dizendo, né. Atualmente é tudo muito superficial, Aline, é tudo muito líquido, não se aprofundam. Você pode perguntar para 10 pessoas por que que você é de que lado? De direita ou esquerda? Eu sou de esquerda, entendeu? Mas qual a origem histórica do direita e esquerda? A pessoa não sabe. Um sabe o que que é um fascismo, o que que é um socialismo, o que que é um comunismo, mas briga por isso. "Não, o seu candidato é fascista", mas o que é fascismo? Não sei, mas é fascista, porque eu não gosto dele". Então é tudo muito superficial. E a luta de nós professores, eu principalmente que sou professor doutor em filosofia, é que nós tenhamos debates mais profundos, né, que levem realmente a um raciocínio lógico, a uma construção lógica. Hoje está tudo absolutamente superficial por conta exatamente das novas tecnologias de informação. O cara vai para o Congresso Nacional, um deputado federal, isso ninguém me contou, isso eu vi lá. O cara entrou, pegou o celular, fez o videozinho dele, "estamos aqui e tal, falando moratória da soja, blá, 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 blá", pronto, fez o corte e foi embora. Nem votou, nem ficou, nem debateu, né, Nem digamos assim. debateu. Aí a moça da deputada federal da esquerda, né, rachando o bico, destruindo o estado de Mato Grosso, na fala dela, isso foi ano passado. Eu falei: "Poxa, alguém vai sair em defesa, vai falar, vai construir", né, até porque nós temos representantes aqui para isso, né. Não apareceu um falar, fazer o contraponto, num parlamento em que você está ali exatamente para isso. Então, isso me incomoda. O que me incomoda é o despreparo de pessoas em cargos públicos que, de certa forma, dirigem a vida da maioria, da coletividade. Que vive e Isso me vive a incomoda. política de corte, né, a Vive política de corte, de exatamente. TikTok, Ele é enfim. oportunista. Ele muitas das vezes, em determinado cargo, o sujeito é semi-analfabeto. E ele chega exatamente numa condição de gestor, né. Tem um cargo de poder importantíssimo, mas ele não faz jus àquilo, porque ele não está preparado para aquilo. Aline, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já dizia assim: "Se o seu filho estiver doente, Aline, você entrega para quem? Na mão de quem? Na Médico, mão de um médico. Você vai construir uma casa, você dá a casa, a construção na mão de quem? de um engenheiro, De um arquiteto, arquiteto. né. Por que que você vai dar a cidade que você ama na mão de um semi-analfabeto, de um cara ignorante e despreparado? Cidade que você ama. É isso, gente, é isso. O raciocínio é exatamente esse. Nem todas as pessoas que se predispõem a serem candidatos a um determinado cargo eletivo estão preparados para isso. Isso que a população precisa entender. Ele vai na sua casa, ele te promete, ele bate nas suas costas, ele toma o seu café, fala que seu filho é lindo, tá entendendo? Te dá uma cesta básica e te mantém nessa sua necessidade fisiológica. Dentro da escala de necessidades humanas, do Maslow, a mais baixa é fisiológica. É por isso que cesta básica compra voto, você tá entendendo? Por quê? Porque o assistencialismo é muito forte, né, as pessoas não conseguem vislumbrar a prosperidade, sabe?
E para um governo que visa isso, quanto mais pobre, mais fácil controlar. Porque a hora que você tiver fome, eu vou lá te dou comida e tá tudo certo, você não vai reclamar nunca. Júlio César, grande imperador, por conta de um poeta chamado Juvenal, Juvenal soprou no ouvido dele assim, na época que Roma estava turbulenta. Roma turbulenta, porque quem organizou Roma foi o imperador Marco Aurélio, né. Roma era uma tragédia. Júlio César com as orgias todas dele, né. Juvenal falou assim, a população já querendo se revoltar, Juvenal falou assim, ó: Certifique-se de que a população, o povo, está com a barriga cheia, dê a eles alegria, divertimento e entretenimento, que eles nunca vão protestar". Gente, isso aí é a Idade Média. Qual a diferença disso para hoje, você me fala? Tá entendendo? Quer dizer, Uhum. então, é uma ferramenta de controle, né, que infelizmente hoje ainda persiste. Agora, assim, falando da análise do mercado publicitário, eu queria trazer um pouquinho para nossa realidade aqui de Mato Grosso. O nosso mercado publicitário ele tem ganhado destaque, furado bolhas de grandes centros. Por muito tempo a gente, assim, o Centro-Oeste, essa região norte era patinho feio, né? Não tinha muito espaço. Hoje a gente vê agências aqui locais ganhando prêmios, prêmios nacionais, sendo reconhecida. Na sua avaliação, o que que explica esse movimento? É a criatividade saindo fora do eixo? Ou é de fato também as empresas olhando mais para Mato Grosso e daí o mercado tendo mais destaque, né, com grandes empresas e tudo mais? Assim, novas linguagens, o que que você acha que está mudando nesse mercado publicitário? Mudou tudo, absolutamente mudou tudo, né, houve uma inversão por completa, até mesmo da estrutura da publicidade como um todo. Antigamente você, moldava o aluno em sala de aula para ele aprender a fazer um spot de rádio, um jingle, né, um VT de 30 segundos por meio de brainstorming, né, por meio de storytelling. Hoje já não é assim, né, por quê? Porque mudou o comportamento do consumidor, né. Antigamente nós tínhamos um consumidor apenas passivo, hoje nós temos um consumidor passivo e ativo, né, nós chamamos de prosumer, ele produz informação e consome informação. E o que que o mercado publicitário compra? Compra audiência, gente. Compra movimentação, audiência, né, e ele sabe disso. E os alunos que hoje estão se preparando para o mercado estão cada vez mais focados aonde? Em quem pauta o mercado. Quem que está pautando o mercado? Quem que está pautando a mídia como um todo? É a TV tradicional, são os meios tradicionais ou são as redes sociais? Onde que acontece primeiro, Aline? Rede social? Claro! O cara bateu com uma motocicleta lá no centro do Doutor Fábio 2, em menos de 30 segundos o cara tá filmando e botando no perrengue ou qualquer outro site mais rápido, dê pra poder aí que a TV vem atrás, aí que o rádio vem atrás, aí que a turma toda vem atrás. Então o que que é mais interessante para o anunciante? O instantâneo e imediato, né, ou de certa forma, aquilo que ainda vai ser trabalhado, produzido, editado, né, para ser colocado no ar. Tá entendendo? Então o que gera mais audiência é o que necessariamente é mais interessante para o mercado publicitário. Mas acho que é isso que fez Mato Grosso furar as bolhas dos grandes centros? Eu Claro, falo não só mais Mato nessa Grosso, análise. o mundo todo, né, o mundo todo. Se o Lula lá na Índia, por exemplo, tropeçar em menos de 2 segundos, O essa imediatismo então. essa notícia vai estar nas redes sociais e eu como um diretor comercial de uma grande emissora de televisão como a Record, por exemplo, ou até mesmo a TV Globo, né, eu posso muito bem vender a chamada. Tam bam 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 pam. Olha, o negócio é o seguinte, ó, eu pego os accounts, que são os accounts? São os clientes nacionais, né, certo? Hum. São os grandes clientes, Johnson& Johnson, Procter& Gamble, né, que enfim, são os caras que pagam milhões, acordos comerciais e compram milhões, eles têm prioridade. Certo? Ele tem o VT dele pronto dentro da emissora lá, né. Fala: "Olha, eu vou soltar aqui um plantão do jornal, porque aconteceu isso, entendeu? Te interessa? Interessa, tal", né. Eu solto o teu comercial na sequência. Isso é tudo imediato, ele tá vendendo o GRP, né, o ponto de audiência ali, de forma imediata. Isso pode ser feito? Claro que pode ser feito. E ele Uhum. vende isso, entendendo? Então Instantâneo é também. instantâneo, claro. Agora trazendo para a questão política, você acha que o programa eleitoral de TV, ele ainda tem um peso ou as redes sociais assumiram o protagonismo definitivamente? Ele vai ter peso ainda, né, na classe CD. Né, as redes sociais hoje, graças às redes sociais hoje, ela pode dar espaço, de certa forma, e liberdade suficiente para aquele pessoa que é completamente desconhecido, poder colocar ali as suas propostas, as suas ideias, né. Eu acho que fica mais democrática, né, a política com as redes sociais. Porque imagina você, o sujeito que é deputado federal ou deputado estadual,
ele fica 4 anos com emendas parlamentares, né, ele tem verba de gabinete, ele tem verba de comunicação, ele faz a comunicação que ele quer em 4 anos utilizando recurso público para poder se projetar, né, e ser candidato. Quer dizer, é uma desigualdade muito grande para alguém que Quer entrar quer agora, né. entrar na política para realmente fazer a diferença. É muito complicado, não é fácil, eu estou vivenciando isso, né. Uhum. Não é fácil, mas eu tô firme no reio, como diz o meu amigo Gilberto Catani, deputado Catani, né, porque eu acredito que para mim é um propósito, né. Eu cheguei num ponto que eu não tenho mais como recuar. Eu estou sendo alçado à condição de pré-candidato a deputado federal por um grupo político que é grande e sabe que eu posso fazer a diferença em Brasília. Inclusive, assim, falando sobre isso já, vou inverter Hum. aqui o roteiro, né. O que que te levou a decidir entrar diretamente, sair, digamos assim, da análise política e entrar direto para o jogo? Indignação, né, a indignação. Sabe quando você sabe o que fazer, mas não tem poder para isso? Você fica só olhando e te dá uma angústia muito grande? Exatamente isso. É a angústia de saber o que deve ser feito, né. Eu me sinto altamente preparado, tenho uma boa formação, entendo política profunda, sei lidar com a política, com muita governabilidade, conheço os processos como um todo, mas não tenho poder para isso, né. Eu não consigo, de certa forma, veja bem, o meu perfil é um perfil legislativo, não é executivo, Uhum. né. Então, eu sei exatamente o que é que precisa ser feito. E reconheço muitas das vezes a fragilidade do que a gente tem de bancada federal. A fragilidade mesmo, né. Do sujeito não conseguir desdobrar, né, porque eu gosto de estudar ali. O senhor acabou de dar um exemplo, né, da deputada que estava falando mal de Mato Grosso e ninguém foi rebater. Exatamente. Eu gosto de estudar, né, então eu não sei fazer outra coisa, sabe. Eu gosto de estudar, eu gosto de articular, gosto de pensar, né, eu sou um filósofo por natureza, né, minha formação é exatamente essa, né. E eu sei os caminhos que podem realmente trazer bons frutos para o estado. Então eu não me vejo em outra condição que não seja essa, né. Mas você não acha que às vezes a população também está um pouco mais acostumada ou preferindo essas pessoas que estão, sabe, criando narrativas, fazendo esse oba-oba na internet e não tão preocupado com essa qualidade de quem está lá? Infelizmente, Aline, boa parte do eleitorado brasileiro não tem uma formação política, né. Ele vota com o estômago, Sim. sabe, ele vota com o estômago, né. Ele torce para o candidato dele da mesma forma que ele torce para o Corinthians, que é o time dele do coração. O meu time, olha só. Você tá entendendo? Né, então é torcida. Ele não tá observando exatamente se o cara vai desenvolver um trabalho, porque existe uma diferença brutal entre política e politicagem, né. O candidato que propõe política séria, muitas vezes ele não tem espaço, porque é a politicagem que é muito mais confortável à mente dos eleitores. Você tá entendendo? Sim. Né. É muito mais confortável para ele, né. O político não é o político que fala sério, que quer bons projetos, que vai trazer a creche, vai fazer um trabalho, para a coletividade, né. Esse chega a ser até chato, né, o cara acha que é um cara chato, né, mas esse é o bom político, né. Ele, Ou que né, vai fazer leis efetivas, vai fazer leis ter o legislador efetivas, projetos de lei, né, certo? Né. Mas o que é aprazível para ele, para esse eleitor, na maioria dos eleitores, é o cara que compra a caixa de cerveja no final de semana. É o cara que paga a costela do final de semana, é o cara que dá um boi no rolete. Lembra de Júlio César lá atrás? isso Lembra não da política desanima. pão e circo? E aí, assim, Desanima, desanima, mas eu sou um cara teimoso. teimoso, né, eu sou teimoso porque é o que eu falo, é uma questão de propósito, né, sabe, a gente não pode porque você veja bem, se a gente não ocupa os espaços, né, outros ocupam, Outros né. Eu não quero ser governado por gente ignorante, por gente despreparada, eu não quero ser um cara indignado de WhatsApp, entendeu? o tio do Zap, né. Eu não discuto em WhatsApp, eu não discuto com gente que me agride muitas vezes, os haters que não concordam com meus vídeos, né. Eu acho que ele tem todo o direito de dar a opinião dele, eu brigo com qualquer um do cara dar a opinião dele, nem que se a opinião dele seja contrária à minha, né. Mas eu não entro em rota de colisão com ele, porque a análise dele é superficial, né. Agora aqui não, aqui eu consigo argumentar, fazer o contra-argumento, se você me convencer eu recuo, falo: "Realmente você tem razão", né. Então isso eu acho legal. Eu vivencio isso todos os dias, Aline, no programa Notícia de Frente. Todos os dias. Todos os dias, entendeu. Há 10 anos no Grupo Gás de Comunicação, fazendo exato mas eu nunca mudei os meus princípios e meus valores, ali, naquele programa.
E falando assim dessa ainda nessa questão da comunicação política, qual que é o erro mais comum que os políticos cometem? E, assim, é falar demais ou é até mesmo não ter uma narrativa clara? Qual que é a sua avaliação sobre isso? É se atrever a falar aquilo que não entende. Ele acha que tem que dar resposta para tudo, né. E o bonito, muitas das vezes, é você dizer assim: "Olha, você me desculpa, mas isso aí eu não sei, vou buscar conhecimento e a partir da minha opinião, eu trago para você a minha decisão". Isso é a coisa mais bonita. Hoje tem muita lacração, né, Aline? Muita Hum, lacração. O cara ele não está preocupado com o objeto de discussão, ele está mais preocupado em desconstruir quem pergunta, exato. você tá entendendo? Ele Uhum. quer desconstruir quem pergunta. E o errado é quem tá É. questionando, né, É, assim. e como o país é um país hoje que está absolutamente dividido, o córtex cerebral da pessoa já está programado à resistência, ao estranhamento. Então se eu sei, por exemplo, se eu sou de direita, tá, e sei que você é de esquerda, eu já estou na resistência antes mesmo, já causa um estranhamento antes mesmo de você perguntar. Eu já estou me preparado para te desconstruir e não para te responder, entendeu? E essa é uma triste realidade hoje do nosso país. As pessoas chamam para o pessoal. Xingam, porque não tem argumento. Aí ela começa a te xingar. Repara, quando esgota o argumento, o que que a pessoa fala? Fascista, ladrão, corrupto, seu prefeito, seu presidente é ladrão, é corrupto. Não é assim? Porque já esgotou, né. Não tem argumento. Entendeu? Então normalmente é isso que está correndo. Isso para mim é politicagem, eu não gosto desse bigode. Mas essa questão do emocional que você até falou, né, volta para o estômago, você acha que é uma tendência, mundial ou é uma coisa do perfil do eleitorado brasileiro? Infelizmente, né, são governos oportunistas que nós tivemos, tá, aí eu vou ser bem pontual, populistas de esquerda, que sabem exatamente que no socialismo, manter a população na pobreza é mais fácil de se controlar. Sempre foi assim. Se você olhar para o Irã, é assim. Se você olhar para a Venezuela, é assim. Se você olhar para Cuba, é assim. Todos os países de esquerda agem exatamente com a mesma política, com o Então é mesmo populismo. O que mundial. eles falam mundial. O que eles falam, né, eles pregam, políticas contra a pobreza, mas vivem absolutamente na riqueza, no capitalismo. Olha aí o cartão corporativo do Lula com a Janja, mais de R$ 1 bilhão gastos no cartão corporativo. A gente sabe quanto gastou, mas não sabe com o que gastou, porque apesar de ter dito que não ia colocar nada em sigilo, colocou. Uhum. Agora, falando inclusive do cenário, político, né, falando agora mais com o analista político, a gente tem essa polarização, mas você acha que há espaço para uma terceira via? Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do cenário nacional e presidencial também, né, que se avalia dessa o Flávio é realmente o melhor nome para representar esse bolsonarismo? Precisaria de alguém um pouco mais, de centro? Qual que é a sua análise nesse sentido? Você sabe qual que é o conceito de homem geleia? Não? Não. Esse conceito foi criado por Olavo de Carvalho, né. O homem geleia, por que homem geleia? Porque a geleia dentro do recipiente, quando você quer ajeitar ela no recipiente, é só você sacudir assim, ela ajeita, né. Não é assim? Então, hoje nós temos muitos oportunistas na política, homens geleia, homens que não têm personalidade política. Eu não tenho problema nenhum do cara falar assim: "Ó, eu sou de esquerda e, sabe, eu sou comunista", entendeu, né. Não tenho problema quanto a isso, né, vamos debater, vamos conversar, vamos, sabe, né. O duro é o cara que ele quer, para ganhar sua confiança, ele quer ajeitar a conversa. Ele concorda com você o tempo todo, mas ele é uma raposa. Ele é um homem geleia, ele não tem personalidade política, ele quer exatamente, é o oportunismo político, a conveniência política para que ele possa ganhar com isso, o seu grupo político possa ganhar por isso, entendeu. Então eu acho isso extremamente nocivo para a sociedade. Tá falando de alguém específico? Dá para citar nomes dos pré-candidatos que estão aí, de nomes que estão aí no cenário nacional? Você acha normal, por exemplo, um sujeito que hoje diz que Bolsonaro, entendeu, é o candidato Flávio Bolsonaro é o candidato dele à presidência da república, mas lá atrás disse que o Lula era um estadista, quando o Lula esteve aqui. Você é um dos melhores presidentes da república que nós já tivemos no Brasil. Você é um verdadeiro estadista, comparando o Lula ao Winston Churchill. Você acha que um cara desse, você pode dizer que realmente é um cara de direita? Mauro Mendes, o próprio Piveta, que é candidato ao governo, e muitos outros. Então, assim, eh,
Ou você tem princípios e valores condizentes com aquilo que prega a direita de forma verdadeira e clara, ou não. Quer dizer que por questões de conchaves políticos e possibilidades de oportunidade política, você vai arrumar jeito para você se eleger? Observa a Janaína Riva, com todo respeito, a deputada Janaína Riva, está tentando pegar na direita, pegando na esquerda, pegar para todo mundo, não vai pegar, sabe? Isso é ruim para a política, né? Então, eu acho que a pessoa precisa ter um posicionamento claro para que a própria sociedade entenda que adianta ela hoje pregar um determinado posicionamento, ela ganha a eleição e muda completamente de posicionamento, como fez Fávaro. Fávaro, por exemplo, está aí um bom exemplo, lembrei agora. Carlos Uhum. Fávaro fez campanha, tem vídeos, Bolsonaro isso, Bolsonaro virou ministro do Lula e agora é candidato ao Senado. Pelo que da Onde da fica a base do cabeça Lula. dessas pessoas, entendeu, sabe? Né, de que lado esse cara tá? Com todo respeito ao ministro, mas é difícil sabe? Mas aí, aquela volta àquela questão, né, o assistencialismo é Mas você muito não forte, né. acha que tem espaço para essa terceira via? Ah, É eu acho isso que eu queria difícil. entender, Nessa tipo altura do assim. campeonato, eu acho difícil, porque você tem é o que eu volto a ressaltar, nós não temos uma população que tenha uma boa formação política, né, que possa ter esse discernimento, né. Então, eu acho que cabe para o novo presidente da república uma postura mais ponderada, né, mais ponderada na direita, mais ponderada na esquerda, mas esse ponderamento, esse equilíbrio, ele se faz necessário nessa altura do campeonato. Isso que eu não sei se você está me entendendo, né, porque, todo excesso é um vício e é ruim. Extrema esquerda, extrema direita, todo extremo é ruim. Não vai funcionar, porque ele beira uma coisa que é nociva à política e qualquer outro tipo de atividade, que é o fanatismo. O fanatismo psicológico, né, é algo que corrói e não leva a lugar nenhum. Então, assim, se você tiver um candidato que é moderado e que realmente tenha boas propostas, seja na esquerda ou na direita, é uma opção. Eu enxergo, por exemplo, o Fábio Bolsonaro nessa condição. O Flávio Bolsonaro é muito mais ponderado, muito mais equilibrado como pré-candidato a deputado à presidência da república do que o pai. E os irmãos, né, E os Eduardo, irmãos, mãe, o Carlos. e os irmãos. Ele sempre é só você olhar o histórico dele que você vai ver exatamente o que eu estou falando. É, ele que tem menos envolvido em Exatamente, polêmicas, né. né. Então, eu acho que é o perfil que seja o mais adequado, na minha opinião. Por quê? Porque eu sou de direita, nunca escondi isso de ninguém, né. E eu acho que para o Brasil hoje, né, o que a gente construiu e vem construindo na direita é o que é mais, eh, interessante, né, e bom para o país. E agora já no campo estadual, muito se fala a possibilidade de segundo turno ou não? A gente tá Ah, não tenha dúvida pela que terá primeira segundo turno. vez. É. Para governo? Terá segundo turno, nós temos vários candidatos. Nós temos candidato aí, né, que segundo as pesquisas eleitorais, vamos falar assim, né, tem um alto índice de rejeição e tal, mas a condição dele hoje, eu particularmente acho, né, Jaime Campos, né, que não tem a mínima condição dele recuar Você nessa acha que altura. ele não recua? Eu acho que ele não recua, por uma questão de honra. Ora, Mauro Mendes foi lá na casa dele, no apartamento dele, jantaram e de lá saíram bicados um com o outro, entendeu? Não tem conversa, porque o Mauro foi lá para poder convencê-lo de que ele não deveria ser candidato ao governo do estado e deveria apoiar o Piveta, né. O Zé falou assim: "Não, aqui não Zé, aqui não". Então, assim, eu acho um problemaço isso tudo, né. Problemaço para eles. Para a democracia eu acho ótimo. Tem que ter Piveta, tem que ter Jaime Campos, tem que ter o Wellington Fagundes, tem que ter A o Natasha. Natasha Lissarenko, tem que ter todo mundo. Eu quero ver debate dessa turma, entendeu. Eu acho ótimo, não vejo problema nenhum nisso. Ah, mas vamos ter 200 candidatos a deputado federal, que tenha 300, entendeu, sabe. Isso é democracia. Desde que mantenham o respeito e a diplomacia um com o outro, não vejo problema nenhum nesse sentido, quem ganha é a população. Também muito se fala, você falou que o Jaime não reclama, mas muito se fala também de uma possibilidade aí do PL com o Piveta Aí que tá, então, aí que aí que tá, tá, me fala então. aí que tá, viu. Aí que tá, existe uma expectativa, não existe hoje nenhum partido, posso dizer com toda a propriedade a você, eu acompanho de perto, nenhum partido que tem, de forma definida, né, chapa para federal, chapa para estadual, né. Que tem? PL tem o Wellington Fagundes e Medeiros, né. E na segunda vaga? Como é que vai ficar Janaína Riva? Como é que vai ficar essa aproximação possível, né, de Janaína Riva do PL? Como é que ficam os filiados do PL? Com o MDB sendo aliado do PL, já parou nisso?
Você ter a aliança do MDB com o PL em outros estados, não tem problema nenhum, são estados que são absolutamente divididos, né. Agora aqui no estado do Mato Grosso, que é um estado eminentemente bolsonarista, Aline, você tem um partido que ele é de esquerda, sempre militou na esquerda, sempre defendeu a estatização, né, como proposta de vaga senatória no PL, isso vai arrumar uma confusão enorme dentro do PL. Confusão como? Tem muita gente que não vai ficar, e se ficar não vai fazer campanha, tá entendendo? Então um raciocínio sincero, né, de quem tá acompanhando essa movimentação toda. Mas você acha que a Janaína tá sem espaço ou essa aliança sai? Mesmo com resistência? Eu não tô lá, né, eu não tô na equipe diretiva do partido, né. Sim, mas É, acompanha, eu tô falando mais como análise sim, mesmo. mas eu particularmente acho que o Hélio Fagundes não vai deixar a Janaína Riva na mão. Não sei se eu tô respondendo essa pergunta, Sim, tá. entendi. Para Não bom vai, entendedor, né. tá. E eu tô antes de começar aqui o podcast, eu vi uma notícia aí de uma lista lá no PL Nacional, que anotaram alguns nomes lá de possíveis candidatos ao governo, né, encontros dos estados, né, em que Flávio Bolsonaro anotou lá no papel, só anotou. E algumas anotações foi dele, outras anotações foram de outras pessoas nessa reunião, né. E o nome de Janaína estava lá como candidata ao Senado, nessa lista, né. Eles estavam todos reunidos no PL Nacional. Então a gente não sabe o que está sendo tratado lá em cima, né. Uma coisa é certa, ninguém tem nada definido ainda. A única coisa que se tem é o Hélio Fagundes, o Medeiros no PL, essa bagunça toda aí do União Brasil não se sabe como é que vai ficar o Piveta com o Jaime Campos, né, mas todos estão Você estrategicamente acha que trabalhando. na esquerda, vai ser o nome da Natasha mesmo? Você acha que é Ah, espaço para outras possibilidades? E até na extrema, vamos dizer assim, eu no acho que campo um pouco mais de extrema direita, pode surgir um nome aí? Uma surpresa? A gente pode ter um candidato surpresa mas de nós última tivemos hora? agora também a notícia do Marcelo Maluf, né, assumindo o Novo, né, e o Novo que é um partido aliado ao PL, como possível candidato ao governo ou vice do Hélio Fagundes. É uma opção, tá ali, tá sendo colocado, o eleitor que legitima, que escolhe, né. Agora com relação à Natasha, eu acho que a melhor opção, aí eu vou dizer pra você com toda seriedade, né, independente de lado político, eu acho que a melhor opção da esquerda é a Natasha. É a Natasha. Ela já foi preterida lá atrás, né, puxaram o tapete dela, lembra disso? Dessa história Sim, do sim, Nelly? sim. Puxaram o tapete dela, né. É. Eu acho que se ela construir uma boa narrativa, ela pode dar trabalho, né, ela pode realmente, né, alçar aí uma posição, não digo ganhar Porque eleição, eu acho inclusive do segundo turno vai depender muito disso, né, com a percentual de voto claro, dos adversários ali, isso. protagonista, para poder chegar nesse segundo turno, né. Exatamente, exatamente. Pra No Senado, uma hora é segundo turno, candidato, só pois é, eu já segura essa, não segura, esquece essa segura, pergunta. tá bom, segura. Você acha, por exemplo, num segundo turno, por exemplo, o Hélito Fagundes, Piveta, entendeu? Quem que você acha que já me apoia? Wellington, Óbvio. Wellington. Essas conexões todas você precisa entender. Inclusive a própria Natasha, eu acho que também, se for a esquerda, tal, acabe apesar de ser PL, mas a gente sabe que tem uma ligação. O Claro. Wellington já teve um pezinho ali na esquerda, né, não tem como eu não falar sobre isso. Você sim, a gente não pode negar, entendeu? Né. Agora, por exemplo, você vê aí o próprio, o Jaime, né. Se colocando como pré-candidato. Você vê com relação à presidência da república, Caiado, Ratinho Júnior, né, Eduardo Leite, essa turma toda. A direita no Brasil, graças a Deus, está administrando possibilidades, o que a esquerda não tem. Não tem, A esquerda só tem um, o Lula. tá E eu vou dizer parada pra no você tempo. aqui em primeira mão, uma análise minha, depois você me conta se deu certo ou não, A gente tá. volta aqui então. Eu acho, eu particularmente acho que esta eleição agora é a última eleição que a esquerda vai poder disputar com uma certa competitividade. No meu entendimento, tá, né, porque a direita, se souber criar a narrativa correta, unindo-se, aí Caiado porque veja bem, muito maior do que a vontade, a volição de Caiado e de Ratinho Júnior, dos demais que são de direita, inclusive do PSD, tá, é vencer a esquerda, concorda comigo? Então no segundo turno, todos eles vão se reunir. Sim. A tendência natural é essa, né, e eu espero que isso aconteça. Como você acha que Mauro Mendes, verdade, já ia mudar aqui a pergunta, ainda bem que você lembrou, meu Deus. Eu com memória mesmo, sou canceriano, você não esquece das coisas. Ai, eu tô É. precisando de um remédio pra memória, tá Não, difícil. e agora que eu tô tomando, minha esposa me deu um negócio pra tomar agora, mas tô no 200 por hora. É?
Impressionante. Meu Deus, eu preciso pegar essa Ontem eu passei receita. ontem eu passei até mal, entendeu, porque eu fiquei com fraqueza, a cabeça querendo fazer e eu não o corpo não acompanhando. O que eu tirei? A tireoide, os hormônios, né, muda tudo por causa do câncer que eu tive. E aí eu falei: "Rapaz, mas não é possível, a cabeça quer fazer e o corpo não quer acompanhar", e fiquei triste, né. E aí hoje eu descobri um negócio na vida, você toma esse aqui, entendeu. Tomei, tô aqui elétrico, que daqui eu vou Elétrica. dormir. Mauro Mendes, né. Mauro Mendes, vamos lá, Mauro Olha, primeiro Mauro candidato. Mendes entrou em rota de colisão lá atrás, servidores do judiciário, servidores do estado, lembra disso? Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, né. Sim. E agora uma denúncia fortíssima, né, do senador, ex-governador Pedro Táxi, com relação à Oi, né. Panhou ou não panhou, né. Isso viralizou, né, à luz da opinião pública, né, e as pessoas querem saber. Eu sou um cidadão comum, eu não sou um professor, você também, daqui no site e tal, Né. né, minha esposa sentada ali. Mas você precisa ter respostas, né. Quem é que está falando a verdade nessa história toda? Porque é um escândalo, gente, são 308 milhões de reais que segundo o ex-governador Pedro Táxi, beneficiou um grupo piquititinho dos Berinho, Fabinho, Siquinho, né, aquela turminha dele. Isso tudo precisa ser no mínimo apurado. Vai botar debaixo do pano a coisa? Doa quem doer, não é verdade? Se houve desvio, que devolvam. Se houve crime, que paguem por isso, né. Agora o que não pode é tentar cercear investigação, cercear quem fala sobre isso, né. Processar jornalista que faz pergunta. Nosso jornalista foi processado lá no Gazeta, porque perguntou para o governador, entendeu, com relação a esse escândalo da Oi. Cara, isso acontece na Venezuela. Entendeu? Que jornalista não pode falar o que pensa, né, então é algo impressionante. Mas Então, aí você acha que ele tem eu 2 acho meses nada, aí 1 mês, né, nem isso, 1 mês a pra Virgínia, poder apesar da própria Virgínia Mendes dizer lá no encontro de casais lá, né, não é de encontro de casais, de casamento, né, o casamento casamento é comunitário, pessoado, né. ela soltar que ele estará afastado para ser candidato, tudo, eu tenho tem uns 2 meses que eu tenho falado isso, conversado isso, eu não tenho segurança ainda da candidatura do Mauro Mendes, não tenho, não tenho. Por conta exatamente de tudo isso que está acontecendo. Vai por mim. E a tendência é de engrossar tudo isso. Imagina, a campanha nem começou. É. Vai engrossar para Mauro Mendes, vai engrossar para Jaime, vai engrossar para Piveta, vamos pegar os trem tudo do Piveta, vai engrossar para o Hélito Fagundes. Você imagina o que vai virar. Aí é o seguinte, quem que vai ter trabalho nisso tudo, Aline? Justiça eleitoral, com inteligência artificial, tá entendendo? Com deepfake, Aline, vai virar, olha. Imagina, há 20 anos atrás o sujeito soltava um panfletinho apócrifo, um dia antes da eleição, mentindo. Lembra a época de Júlio Campos com o É. Garcia, né, com As escolas, onde eram os é, né. amanhecia forrada. Aí você atingia milhares de pessoas. Cara, hoje o cara faz um vídeo de inteligência de IA, botando na boca do candidato uma bobagem, do candidato oponente, uma bobagem, solta isso na rede, acabou. Como é que você vai lidar com uma situação até provar? A dona Maria que está lá, tem 68, 70 anos de idade, ela abriu o vídeo e falou: "Nossa, olha aqui o que que ele está falando, ele é a favor do aborto, meu Deus!" Pronto, já era. Um dia antes da eleição, já era, a dona Maria vai acreditar piamente que aquele cara lá era, Não dá tempo de não dá desmentir, né. tempo, entendeu. Imagina o trabalho da justiça eleitoral nesse negócio. E é nesse mundo que você vai entrar. Exatamente, mas estou preparado. Eu preparei a família primeiro, falei: "Olha, os caras vão ter que mentir para falar mal de mim". Porque, infelizmente, é uma cachorrada, sabe. O cara, olha, é vaidade demais, sabe, é ódio demais, entendeu. E assim, chega a ser nojento, mas eu acho necessário. Eu não quero ser cobrado, Aline, sabe. Um neto, porque eu já tô quase, meu filho vai casar, eu não quero que meu neto daqui a 10 anos fale assim: "Ué, vovô, vovô", né. "Uai, vovô, você não é tão inteligente, doutorado em filosofia, analista político, entende tanto de política, por que que você não foi candidato?". Eu quero ser candidato, eu quero ser analisado como eu fui em 2016, que não era nem conhecido, não era nada, fui candidato a vereador e fui o segundo mais votado, e só não entrei por conta de legenda. Eu quero ser, eu quero. Eu quero ouvir da população, eu quero que a população vote em mim, entendeu? Ou não vote em mim. Deixando bem claro que não estou pedindo voto aqui, entendeu? Né? Você tá entendendo? Né? Eu quero ser testado ali, né?
Não tenho vaidade nenhuma quanto a isso, mas eu quero ser testado. E eu quero ter a oportunidade de poder realmente fazer a diferença, porque eu sei o melhor caminho para Cuiabá e para o estado de Mato Grosso. O que que o senhor acha que vai definir a eleição, em 2026? Economia, pautas de costumes, segurança, o que que vai ser fundamental, o que você acha que vai pautar a eleição, tanto em nível nacional quanto local? Você mora onde? Várzea Grande. Você vai com tranquilidade daqui para lá quando você chega em casa à noite ou não? Não, Segurança, Aline, segurança. ou a falta dela. Nós, até pouco tempo atrás, nós não falávamos em cemitério clandestino. Eu tive falando, agora um cemitério clandestino aparece em Lucas do Rio Verde, outro cemitério clandestino aparece em Rondonópolis, outro cemitério clandestino aparece em Nova Mutum. Se você tem cemitérios clandestinos, isso é a prova cabal que você tem um aumento do quê? De facção criminosa. Tendo aumento de facção criminosa, a sociedade está na mão exatamente do crime organizado. Você está entendendo? A pauta hoje é quem, principalmente no executivo, para ver se é candidato ao governo do estado, quem tem a melhor proposta para realmente fazer esse enfrentamento com propriedade. Não adianta fazer programa tolerância zero, mas continuar com crime de mando. Mata advogado, mata fulano, feminicídio nas alturas, não é verdade? Violência contra a mulher nas alturas, assassinato, homicídio, mas tem tolerância zero. Mas está dando resultado? Está dando algum índice positivo nisso tudo? Ou continuamos com medalha de ouro no feminicídio? Tá entendendo? Então, esse vai ser o debate que vai colocar os pré-candidatos ao governo do estado frente a frente. Ou você enfrenta o crime organizado, né, de forma honesta e íntegra em nome da sociedade, ou não vai fazer como o atual presidente da república que diz que o traficante é vítima, né. É. Concorda comigo? Concordo. O senhor, inclusive a gente falou aqui, está entrando no meio desse fogo cruzado aí, essa eleição com IA e tal, mas eu queria saber agora um pouquinho mais do pré-candidato Haroldo. Qual que é a principal bandeira que o senhor pretende defender na Câmara Federal? Eu tenho comigo, projetos que eu acho que são extremamente importantes, né. É claro que eu estou ligada à área da educação há mais de 30 anos, né. Eu acho, por exemplo, e tive uma experiência, Aline, bastante, positiva em 2012, onde eu fui para a Finlândia e conheci o melhor sistema educacional do mundo, né. E lá eu tive uma experiência simplesmente espetacular, né, conhecendo inclusive como é que eles construíram uma educação transformadora. Saíram da dependência da Rússia, eles eram um país dependente da Rússia, pagou essa dependência com madeira, né, e investiu fortemente em educação, para poder melhorar a qualidade do cidadão. Olha que interessante, porque quando você investe fortemente em educação, você melhora o engenheiro, melhora o médico, melhora o político, né. Educação é tudo, né? Né, É melhora fundamental. tudo, né. Porque, por exemplo, se você tem hoje um alto índice de acidente de trânsito, é porque as pessoas não têm o quê? Educação Educação. no trânsito, né, e por aí vai, né. Então eu aprendi que, a gente pode, por meio de congresso nacional, instituir projetos lá no ensino fundamental, para dar condições para que as crianças aprendam desde cedo a lidar com a educação tecnológica e educação financeira, né, lá no ensino médio, ensino fundamental médio, né, para que eles possam crescer sabendo o valor do dinheiro e sabendo, sobretudo, utilizar a tecnologia A favor, né? a favor daquilo que é bom. Porque hoje uma criança, a coisa que mais me angustia é ir numa festa de criança de 1 ano de idade, 10 anos de idade, e você vê uma criança, um guri de 6, 7 anos de idade com o celular na mão no joguinho, né, as brincadeiras acontecendo ali de forma interativa, as crianças se socializando e ele não. Ele está naquele mundinho dele ali, né, porque ninguém ensinou a ele, né, como utilizar, ele não teve educação tecnológica. Na Finlândia, a criança tem educação tecnológica. Na Finlândia, o pai sabe, né, que o celular na mão de uma criança com 6 anos de idade é no máximo 1h30, 2 horas por dia, e não tem final de semana. Tá entendendo? Então, é utilizado de forma racional. Alguns sites não são liberados para as crianças, é liberado por faixa etária. Hum. Aqui não, aqui é uma bagunça. Aqui uma criança de 6 anos de idade acha lindo o Oruan, que é filho de um traficante gigante do Marcinho VP, entendeu? Falando só bobagem, que não constrói nada. Falando do seu filho de 6 anos de idade e ele acha lindo. Tá entendendo? Tá vendo onde que tá a falha? Então assim, na educação, quando você mostra, né, a educação financeira, educação tecnológica dentro de um processo, isso é importante também, de formação cidadã na criança, no ensino fundamental, ensino médio,
você melhora a qualidade, porque ele vai aprender a escolher, Aline, a escolher o que é bom para ele. Isso tudo é conhecimento. É só o conhecimento que liberta. É só a educação que liberta. E eu quero transmitir para as pessoas essa angústia que eu tenho, sabe? Passar para elas, né, por meio de projeto de lei, algo que seja relevante não para o estado de Mato Grosso, mas para o Brasil como um todo. Convencer 500 deputados federais, né, de que realmente esses projetos são bons para o Brasil, para que o Brasil possa crescer e possa realmente se transformar numa potência. Agora falando a gente falou um monte de outros candidatos aí, agora falando assim, o senhor tá no PL hoje, né, Tô no PEN. a gente tem um período de janela abrindo aí, para o senhor não conta muito, mas, Uhum. de qualquer forma tem um prazo para filiação. O senhor pretende trocar de partido, vai manter no PL, como tá essa articulação política? Eu Mais estou nas mãos do PL, nas mãos do Ananias, presidente do PL. Estou nas mãos do Valdemar da Costa. Eu estou nas mãos do PL. É o PL que decide. Não sou eu mais, eu não tenho mais o que fazer, né. Eu já fiz tudo para fazer, né, e agora é com eles, né, porque o mandato é do PL, não é do candidato, né. sim, mas hoje o senhor Ah, o PL mas eu também não posso ficar preso no PL, né. Se o Ananias falar assim: "Haroldo, olha, não deu para você", não tem problema. Eu tenho outros partidos me convidaram, eu tenho um novo, né. Eh, eu vou buscar outro caminho, para viabilizar minha campanha nesse sentido, né. Tem partidos menores também, que eu posso estar capitaneando a minha candidatura, né. Eu optei pelo PL por uma questão de alinhamento ideológico. Isso não quer dizer que não tem outro partido que não tenha o mesmo alinhamento ideológico, né. O Novo tem, o Avante tem, né, que é o centro-direita, então não tem problema quanto a isso, sabe. Mas eu, estou aguardando ainda, não sei até quando. republicano não é uma opção? Pode ser uma opção, né, eu não tenho, não fui convidado pelos republicanos, né, quero deixar bem claro aqui, né, não fui convidado, mas pode ser eu preciso analisar, porque, assim, como é que funciona tudo isso? Existe uma matemática por trás de tudo isso, né. Quociente eleitoral. Você precisa calcular coeficiente eleitoral, você tem que ter uma chapa que possa levar aí o grupo a ter pelo menos 180.000 votos, 200.000 votos, 200.000 votos para fazer um, né. Você tem que ter uma certa estrutura de campanha, né, para que você possa se deslocar, alimentar e fazer a coisa funcionar, né. Então, garantindo isso, né, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu estou com saúde, vou fazer, vou buscar, e eu acho que vai ser bom para o estado de Mato Grosso. E com relação à sua campanha, como que você vai focar ela mais nas redes sociais ou, vai gastar sola de sapato, que é o Eu que vou eu vou falam, né, focar no pra quem eleitor, né, no eleitor. Onde ele estiver, eu vou e ele me der a oportunidade de mostrar o que eu tenho para oferecer para o estado de Mato Grosso, se ele tiver possibilidades de me ouvir, como está me ouvindo aqui, eu vou agradecer, né, porque eu tenho absoluta certeza que eu não vou decepcionar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou chegar e eu sei o que eu quero, né, não para mim, mas para o estado de Mato Grosso, sabe. Então, assim, já estou fazendo as visitas todas, né, aquilo que permite a pré-campanha eu estou fazendo, já há 1 ano e meio fazendo isso, todo o estado do Mato Grosso, Santa Rita do Trevelato, Sinop, Nova Mutum, Lucas, enfim. O Catani tem me ajudado muito nisso, porque o Catani é meu padrinho no PL, é o meu deputado federal, deputado estadual, né, e estamos fazendo essa dobradinha com ele, né. Então a gente está construindo essa proposta, né, e acreditamos que nós tenhamos êxito nisso. a sua experiência na TV, na comunicação, muda a forma como o senhor pensa a campanha? Não, não muda absolutamente nada, né. Mas, assim, no programa que eu faço pela manhã, eu sempre, como eu sou uma pessoa de comunicação, eu sempre analiso o perfil da recepção, né. Então eu sei, por exemplo, que no programa da manhã, que eu sou analista político, a minha recepção é um tipo de público, diferente do público do Cidade Alerta, né. Então eu sempre vou adequar a linguagem, né, ao público, né. Por exemplo, o termo volição, o termo estratagema, o termo, mais, rebuscado, mais trabalhado, que dê o peso necessário à minha fala e minha análise, ele é colocado na parte da manhã, né. Uhum. Na parte da tarde eu não vou usar esse tipo de coisa, porque o público é diferente, então eu utilizo mais popular, eu sou mais próximo da comunidade, que é isso que ele gosta de ouvir. Né, mas, inclusive eu me sinto muito mais confortável no programa da tarde do que no programa da manhã. No programa da manhã me cansa, né, porque você raciocina muito para Intelecto. poder, o intelecto é puxado, né, eu estudo muito, eu não entro em bola dividida e eu não entro em coisa que eu não sei, né. Tanto é que você perguntou assim: "Vamos falar de tudo?" Eu falei: "Vamos falar de tudo, menos futebol", né, porque eu não entendo futebol, vamos falar de futebol, né, tá entendendo? Mas é mais ou menos isso.
né. E assim, a gente até comentou sobre isso, né, o que um político faz hoje para chamar atenção ou como chamar atenção, você até falou: "Ah, eu quero que tenha 200, 300 É, candidatos", mas o que que você acha que, assim, pode fazer para se diferenciar no meio de tantos nomes aí? eu preciso ser eu mesmo, eu não preciso fazer nada, entendeu, sabe, assim, eu acho que as pessoas falam assim: "Haroldo, você fora da TV é a mesma pessoa na TV", e é isso aí, eu sempre fui assim, a vida toda esse mesmo perfil, né. Eu acho que você sendo o mais natural possível, né, eu acho que você consegue porque veja bem, ou o cara é carismático ou ele não é carismático. O carisma é algo que nasce, né, alguém lá de cima fala assim: "Esse cara vai ser carismático, esse cara vai falar bem", entendeu, né. Esse cara vai ser bom de conta, né, tá entendendo, né. Uhum. Então, É o dom da oratória, molho presença, oratório, né, quer dizer, é claro que eu estudei, eu estudei muito a tem vida toda, repertório. tenho repertório, né, eu estudo tal, né, também não foi de graça que a coisa veio, né, botaram na minha cabeça, né. Mas assim, eu sempre tive, né, um certo talento para comunicação, para oratória, né, e eu potencializo isso, eu sei dos meus limites também, né, eu sei até onde eu posso ir. E agora a gente pra caminhando aí para encerrar, eu queria que o senhor falasse assim, a política ela é uma disputa, por significado, certo? Qual que é o significado que o senhor quer construir na sua trajetória e já aproveita para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Eu quero deixar claro para as pessoas, né, que quando você acha alguém que quer prover uma política de verdade, honesta e íntegra, isso tudo é capaz de mudar a realidade de uma nação. É capaz de mudar a realidade de milhões de pessoas, né, quando realmente você age com honestidade. Mas volto a ressaltar, se você hoje tem um político que não está, de certa forma, se comportando condizente com aquilo que você acredita que seja uma boa política, o problema não está nele. Mas como assim, professor? O problema está em você. Quem legitima o deputado federal, quem legitima o deputado estadual, o governador, o senador, é a população. É ele que legitima. Então, vote em pessoas honestas, pessoas íntegras. Olhe o passado da pessoa, né? Se você sabe que ele é corrupto, ele está envolvido em escândalo de corrupção, você vai legitimar esse cara a ser um deputado federal, a ser um deputado estadual. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa melhorar a qualidade do eleitor, para que ele entenda isso, né, e possa votar pensando na sociedade como um todo e não no seu próprio umbigo. Quando a gente mudar isso demanda tempo, a gente melhora a qualidade do político. Então, assim, a mensagem é essa: é possível. Por que que é possível, professor? Porque eu já enxerguei isso em outros países. Observem, né, na Suécia, por exemplo, um juiz, um desembargador pega uma bicicleta para ir trabalhar, gente. Um deputado federal, um vereador pega uma bicicleta e vai trabalhar de bicicleta. O salário dele é de R$ 26.000. É o suficiente para ele desenvolver o trabalho dele. Hoje nós temos um Congresso Nacional mais caro do mundo, Aline, Sim. e não somos capazes, E não é eficaz. e não é E não é eficaz. Se eficaz. você tirar metade do que tem ali, vai funcionar do mesmo jeito, Aline. Tá entendendo? "Ah, então você é contra a diminuição de", eu sou contra. "Ah, mas aí você sai perdendo". Lembra aquela discussão que teve de vagas para deputado federal? Né? "Ah, quero aumentar uma vaga para deputado federal". Você é a favor, né, professor? O senhor é candidato a pré-candidato a deputado federal, para você vai ser bom se aumentar uma vaga. Para mim, vai ser ótimo. Mas isso Para o para bolso do cidadão, e né. para o cidadão? Política é feita para o coletivo. Politicagem é feita para o grupo, para o particular. O sujeito que só pensa no seu grupo político, só pensa em si e o poder pelo poder, ele não está fazendo política, está fazendo politicagem. É isso que eu estou combatendo diariamente, mostrando para as pessoas exatamente a diferença entre política e politicagem. Tá certo. Obrigada pela nossa conversa, Obrigado a você, obrigada Aline, tá bom? pela sua agenda para vir aqui falar com a gente. E para você que nos acompanhou até aqui, siga o Leia Agora nas nossas redes sociais e fique bem informado no leiagora.com.br. Obrigada.